Olá pessoal, aqui é o professor Henrique Mascarenhas da GS Educacional e hoje eu vou falar aí como negociar melhores preços com fornecedores que estão lá no site Alibaba. Então é o seguinte, o site Alibaba ele é o principal site de negócios hoje a nível mundial para quem está querendo importar da China com fins comerciais. Lembrando que o AliExpress ele é mais indicado para pessoa física. Então se você é pessoa física, está querendo comprar algo para uso pessoal, beleza, vai lá no AliExpress. Agora se você é pessoa jurídica, está querendo importar com fins comerciais, eu recomendo o Alibaba. Lá no Alibaba você vai dar preferência para fornecedor que aceita o Trade Assurance, que é a transação garantida, garantia comercial, tá bom? Que aí você vai ter um fornecedor que a gente considera confiável, mas ele é confiável por quê? Porque a gente tem o próprio site Alibaba que funciona como intermediário entre você e o fornecedor. Então, se você pagar e não receber e fez o pagamento lastreado ao Trade Assurance, então você pode abrir uma disputa lá no Alibaba contra o fornecedor, eles vão avaliar o caso e, vendo que você tem razão, né, você vai receber o dinheiro de volta. Quando você, então, entrar lá no site Alibaba, faça um cadastro, tá? Eu acho melhor acessar pelo site do que pelo aplicativo, tá? Eu prefiro acessar pelo site. O site, eu observo que ele é mais completo, tem mais recursos, mas dá para acessar pelo aplicativo também. Mas cria lá uma conta para sua empresa, tá? É gratuito para o importador, cria uma conta lá. E lembra também de conversar com o fornecedor lá pelo próprio chat do Alibaba mesmo. Lá no Alibaba ele cria como se fosse, entre aspas, um e-mail, né, para você. E você pode conversar com o fornecedor trocando mensagem por lá. Então, primeira coisa, lá existem várias categorias, tá? Você pode ir navegando pelas categorias de produtos, vai encontrar vários fornecedores. E quando você pesquisar por uma palavra-chave, né, por um nome de um produto, por exemplo, você vai encontrar vários fornecedores relacionados com aquele produto. Então, quando você entrar lá nos dados de contato do fornecedor, o primeiro passo é verificar se ele aceita o Trade Assurance, a transação garantida. Primeiro passo. Segundo passo, lá na descrição da empresa dele, verificar se ele é uma trading ou se ele é o próprio fabricante. Tá? Porque aí sim você vai ter uma grande diferença em relação ao seu custo, porque se você compra de alguém que já está comprando do fornecedor, o seu custo vai ser maior, porque a trading, que é o intermediário, que é a empresa que está comprando para exportar para você, ela está comprando por um preço mais baixo, colocando a margem de lucro dela e está vendendo para você. Então, a primeira coisa é isso, verificar se a empresa ela é uma trading ou se ela é o próprio fabricante. Tá? Às vezes o fabricante também ele é o exportador. Então, eu recomendo que você pesquise a empresa, verificar primeiro se ela é o fabricante. Em alguns casos você faz, achar o fabricante, em alguns casos não. Em alguns casos você tem que comprar da trading mesmo. Mas se você conseguir então localizar uma empresa que tem o produto e ela seja o fabricante, com certeza seu preço aí já começou a ficar menor do que você comprar através da trading, que é o intermediário. Outra coisa também é a questão da quantidade, tá? Se você comprar pouca quantidade, você vai ter pouca margem para negociar preço com o fornecedor. Então você vai ter que avaliar isso também, tá? Porque dois detalhes então importantes para você conseguir preços melhores lá no site Alibaba. Primeiro, negociar direto com o fornecedor, que é o próprio fabricante. Segundo, o volume, tá? O volume a quantidade de mercadoria que você tem condição de comprar. Porque uma coisa é você fazer uma pequena importação, por exemplo, por correio e remessa expressa, importando pouquíssimas quantidades. Outra coisa é você comprar um container daquela mercadoria. Então, com certeza, aquele que importa uma quantidade muito grande vai conseguir um preço muito melhor do que aquele que compra uma quantidade pequena. Isso até no mercado interno funciona da mesma coisa. Funciona do mesmo jeito. Então, você tem que avaliar por esse ponto de vista também qual o volume de importação que você está querendo fazer. Então, verificar se a empresa é o fabricante e verificar se você tem condição de escalar um pouco em relação a volume, quantidade, para conseguir negociar preço. Tá bom? Porque aí sim você vai ter margem para conseguir preços melhores e mais competitivos. E eu recomendo você pesquisar pelo menos uns 3 fornecedores diferentes e pedir cotação para pelo menos uns 3 fornecedores diferentes, até para você comparar preço entre eles e verificar também se você vai ter margem para negociar. Tá bom? Porque se você observar que tem diferença de preço relativamente grande de um para o outro, significa que às vezes aquele outro fornecedor lá tem uma margem que dá para trabalhar um desconto para você. Então recomendo verificar esses 3 pontos aí. Verificou esses 3 pontos, o próximo passo então é você fazer um planejamento inicial da sua importação, fazer lá uma planilha com todas as despesas tributárias e não tributárias, verificar se a mercadoria tem algum tipo de restrição para ser importada, se precisa de licença de importação, verificar se vale a pena importar no regime de tributação normal ou no simplificado,
para quem vai fazer uma pequena importação por correio ou remessa expressa, por exemplo, avaliar as duas possibilidades. Fazer todo um planejamento bem feito e verificar se realmente é viável do ponto de vista financeiro seguir em frente. Verificou que compensa, aí se organizar para fazer o processo acontecer. Tá bom? Não existe resultado pronto, não existe resposta pronta, tem que correr atrás, tem que fazer planilha, tem que verificar se realmente a importação vale a pena. Tá? Então, lembrar que não adianta tentar usar referências oferecidas às vezes por pessoas que são leigas no mercado. Tipo assim, coloca 100%, 120%, não, eu recomendo fazer a coisa certa. Fazer a planilha com todas as suas despesas tributárias, não tributárias, verificar se a mercadoria tem licença de importação ou não, se tem restrição, verificar se o fornecedor é confiável, pedir uma fatura pro forma, entendeu? Fazer um check-up geral. Fez o check-up geral, viu que realmente compensa, aí você se organiza para seguir em frente. Tá? Se você precisar de curso ou consultoria nessa área de comércio exterior e importação, entre em contato, que a gente também tem os cursos e a consultoria. Tá ok? Então é isso aí, pessoal. Fica essa dica de hoje. Um abraço. Tchau, tchau.